Olá, eu sou a Thaís Beltrame dos Santos e vou apresentar o trabalho Habitar a Margem, Caminhografia pelas Margens do Canal São Gonçalo em Pelotas, orientado pelo professor Eduardo Rocha. A gente entende o habitar à margem, no sentido proposto por Heidegger, como a ideia de construir, como a ideia de criar condições para a existência, cuidar, criar morada. Em um texto, a partir do texto de Heidegger, Foucault escreve que o lugar e a morada nos sussurram, nos colocam ideias e pensares que são determinados exatamente por eles, o lugar e a casa que nos falam quando estamos plenamente situados nele, a fala do mundo. Assim, por essa via de pensamento, podemos chegar ao pensamento de que o lugar e a casa nos constroem. Não somente construímos a casa, mas ao habitar, ao também construir essa casa, somos construídos. Na medida em que estamos nos lugares, que nos situamos nos lugares, que cuidamos nos lugares, também por ele somos cuidados. Nesse sentido, habitar e amar a margem é estar em amorosidade, vivendo de modo integrado, sensível ao espaço, aos ciclos naturais e à força da água, da natureza. Na cidade de Pelotas, estar à margem é também habitar a lentidão. A margem é beira, é borda, é espessura, é espera. É a fronteira permeável entre a cidade formal e paraformal, em formação, entre a preservação ambiental e a sobrevivência humana, entre o direito legal e o direito à vida. A margem não é apenas um limite geográfico, mas um território subjetivo de conflito e criação, onde diferentes formas de habitar, diferentes formas de poder e de resistência coexistem e emergem. E a gente se pergunta: quem vive na margem? Quem habita a margem? Quem está à margem do canal São Gonçalo? E como também a margem habita quem habita a margem? Essas provocações são posicionadas e experienciadas a partir da caminhografia urbana. A ideia de caminhografia vem do cartografar com o caminhar. Então, cartografar sendo acompanhar os processos, registrando os desejos e inscrevendo-os em experiência, produzindo pistas, pensamentos e criações. E o caminhar, que é explorar a cidade com o corpo atento a partir de um deslocamento de experiência. Caminhografar é cartografar e caminhar simultaneamente, reconhecendo as potencialidades de transcriação da cidade enquanto corpo coletivo e plural. A caminhografia urbana, enquanto metodologia contemporânea e ativa, explora as margens, imbricando-se pelas bordas e várzeas do canal São Gonçalo, para então descobrir seus caminhos e alagamentos, além de mapear os modos de existência e os modos de habitar marginalizados. Acredita-se que, ao criar pistas para uma arquitetura e urbanismo que coexistam com a água, a caminhografia valoriza as temporalidades e especialidades próprias da margem, identificando práticas do espaço afetadas, inclusive pela crise climática. Durante as nossas caminhadas, caminhografias, identificou-se duas principais formas de habitar a margem. Habitar a margem da cidade, quando está-se à beira da cidade formal, e aí não se tem necessariamente uma relação com o canal São Gonçalo, embora esteja à margem também do canal São Gonçalo, e o habitar à margem do canal, que é relacionado ao modo de vida que vem da água, né? Então, as comunidades pescadoras, as comunidades tradicionais que habitam nesse canal e que ainda possuem uma relação com ele, que ainda se deslocam em barcos e usam esse outro território e são habitados por esse outro território na constituição de si. A partir disso, a gente já percebe que os diferentes modos de existência junto à água revelam populações que resistem à margem, né, que ainda não foram removidas. É muito comum aqui na margem do canal São Gonçalo a gente ter histórico de pessoas que foram removidas desse lugar e que com isso conseguem preservar os seus modos de vida e a conexão, inclusive ancestral, com esse território. Desse modo de vida, o habitar é relativo aos ciclos naturais, sempre está uma confluência com respeito ao tempo da natureza e ao próprio ciclo das águas. Então, as enchentes, as inundações, elas são vistas como algo que acontece sempre que a margem sobe e está tudo bem, isso faz parte do morar, do viver ali. Mas também ressaltam a importância da gente manter as áreas úmidas como espaços de preservação ambiental, social e econômica, porque
muitas vezes essas populações que vivem nas beiras d'águas relatam que a água está subindo cada vez mais, justamente porque onde não vivem essas populações está sendo aterrado, está sendo marginalizado, está sendo desenvolvido um outro tipo de construção que não é ideal para esses espaços úmidos de banhados, de várzeas. Então, a ideia é sempre construir e habitar as margens com serelência, com essa ideia de potência de lentidão, de respeito aos ciclos naturais, que preservem o meio ambiente, a biodiversidade, que é essencial para que a gente viva em harmonia com o bioma que ocupamos, né, o Pampa, que é cheio de áreas úmidas, de campos, e que a gente consiga mitigar as mudanças climáticas que já inundam a cidade. Então, esses diferentes modos de vida possibilitam que a gente more, estude, crie, pare, pense e viva de acordo com os ciclos naturais e estando atento aos fluxos da natureza, para que a gente crie recriações e adaptações das nossas formas de viver na cidade formal. Como referência para esse trabalho, eu trago o texto do Fernando Fuão a partir do texto do Martin Heidegger, o próprio texto Construir, Habitar e Pensar do Heidegger, o verbolário da caminhografia urbana, tanto no seu sentido amplo como no verbete para formalizar. Muito obrigada.